Aos gremistas que nos assistem em tempo real, boa noite. Aos colorados que nos assistem em horário diferido, seja na reprise da TV Com, seja na visita ao nosso site tvcom.com.br, uma saudação atemporal. Olá, sejam bem-vindos. Os colorados estão hoje ligadíssimos na passagem a mais uma etapa da Libertadores no enfrentamento com o Atlético Mineiro. Mas o mundo não para. E, especialmente, propostas legislativas ainda mais polêmicas também não param e vêm ao Conversas Cruzadas. Para quem está conosco agora ou depois, muito boa noite. Nós vamos falar para tentar responder o seguinte: quem criou o mundo foi o Bill Gates? Ou Google? Tem gente que acha que tudo começou agora, né? Deus ou uma grande explosão? E, de qualquer maneira, essas respostas devem vir em aula de ciências ou de religião? Qual o enfoque da teologia para o tema do criacionismo? Cabe uma lei estadual determinando o que o professor na sala de aula deva conduzir? Começou o Conversas Cruzadas. Convidados do programa, o professor da PUC do Rio Grande do Sul e da Comissão Teológica da Cúria Metropolitana de Porto Alegre, o padre Geraldo Luiz Borges Hackmann. O professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernando Becker. A deputada estadual do PSB, Lisiane Bayer. E o professor do curso de Biologia da PUC no Rio Grande do Sul, Eduardo Eiserich. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Sistema Fecomércio. Com você, a gente faz a economia girar. Univates, para quem explora, as dúvidas nunca acabam. Setsergs, a força do transporte e logística. Ceprorgs, uma plataforma de negócios e representatividade única. E Funerária Ângelos, funeral mais cremação em 10 vezes no cartão. Você pode mandar seu recado, participar do programa, mandando um e-mail para conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Vem no Twitter, aí no singular, @Conversa Cruzada, ou no meu Twitter, @RS Cláudio Brito. Eu respondo, estou aqui atento, antenado e lhe dou participação. A interatividade no Conversas Cruzadas, patrocínio de Traduzca, traduções e simultâneas. Compromisso com a sua palavra desde 1998. Deputada Lisiane Bayer, a primeira oportunidade tem que ser sua, porque é uma dama entre os cavalheiros e porque é sua a proposta de intervir no currículo das escolas do Rio Grande do Sul com um tema que está causando alguma polêmica entre deputados e na sociedade em geral, a comunidade acadêmica, enfim. Defenda a sua proposta. Tempo de liderança. Boa noite, primeiramente. Boa noite a todos que nos assistem, que estão destinando o seu precioso tempo a nos ouvir. Bom, o projeto de lei, apesar de polêmico, Brito, é algo muito simples. Nós entendemos que hoje o criacionismo, mais do que nunca, é um pensamento muito presente na nossa sociedade. E eu não vejo o porquê de não levarmos esse pensamento para dentro de sala de aula. O criacionismo, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para explicar o criacionismo, mas é quando se acredita que você não foi criado a partir, como tu dissesses no início do programa, a partir de uma explosão ou de um acaso. Mas quando você crê, por força da fé, sim, de que algo, que um ser superior foi o seu criador. Esse ser superior pode variar conforme a religião que você professa, né? Ou a fé que você segue, o pensamento que você segue. O criacionismo nas escolas hoje já é algo presente em algumas escolas particulares, na maioria. Já estudam, já se fala sobre o criacionismo e às vezes até paralelo ao evolucionismo. Porque, ao meu entender, até acontece de que algumas pessoas estão tendo a visão de que uma coisa até nem se contrapõe à outra, mas que pode ser um complemento de pensamento. A intenção desse projeto é levar para dentro da sala de aula
isso que está acontecendo aqui hoje, o que está acontecendo nas redes sociais, que o debate está muito bom. O tema quando ele é considerado polêmico, né, envolve o pensamento de muitas pessoas, a opinião de muitas pessoas, e isso é o principal foco desse projeto, talvez, o debate. Nunca a gente pode considerar que existe uma verdade extrema, uma verdade só, absoluta sobre todas as outras verdades. O debate sempre é válido e quanto mais dentro da sala de aula. A minha proposta inclui também que o estudo desse pensamento, eu não gosto de considerar teoria porque é um pensamento, o criacionismo, não seria nas aulas de religião, porque eu não quero que seja levado como religião. Você crê em algo superior a você, talvez não seja religião. Talvez um ateu, um agnóstico, ele pode achar que existe algo superior. E outra coisa muito bacana, o projeto não vai de encontro ao que diz o evolucionismo, né? É algo muito tranquilo, é uma exposição de pensamento. Eu acho que conhecimento, cultura, sempre é válido. O Darwin não está condenado. Acho que não, acho que é a salvação. Bom, o enunciado, a ementa do teu projeto, seria interessante, tu tens aí o projeto? Tem alguma coisa aqui. Queres Posso dar uma olhadinha? Pode dar uma olhadinha. Insere na grade curricular das redes pública e privada de ensino do Estado conteúdos sobre a teoria do criacionismo. Bom, farão parte da grade... Teoria está no próprio enunciado da tua lei, né? Farão parte da grade curricular na rede pública e privada de ensino do Estado conteúdos sobre a teoria do criacionismo. E aí, parágrafo único. Entende-se por criacionismo a teoria de que a vida tem sua origem em Deus, como Criador Supremo de todo o universo e de todas as coisas que o compõem, especialmente o ser humano. Muito bem. Em que momento do processo legislativo nos encontramos? Ele já passou pela Comissão de Constituição? Em nada ainda. Em nada ainda, só está lá? Só está protocolado na casa. Então tá. Então sujeito ao palpite dos meus colegas. A primeira comissão é esta aqui. A primeira, isso é. Muito bem. Eu vou me socorrer inicialmente do teólogo, para nós examinarmos já. A primeira questão é sobre a ementa da lei, aquilo que é. E a lei é simplíssima, são 2 artigos. Simples. Exatamente. Por favor. Boa noite. Boa noite. A todos. Boa noite, os ouvintes. A lei, quer dizer, eu acho que coloca a questão da necessidade ou não de uma lei que obrigue, digamos assim, se é lei, o ensino do criacionismo. Evidente que Deus é o Criador de todas as coisas. Isso realmente é um dado da fé. Agora, se precisa uma lei para que isto seja ensinado, e é outro debate, outra questão. Eu vou fazer uma pergunta que para o senhor vai parecer risível, de tão singela. Teologia é fé ou ciência? Teologia é fé e ciência. Muito bem. Os dois. Se não fosse ciência, nós não podemos falar de teologia. Pois é, logos, né? Exatamente. Então, inclusive, se hoje se defende o estatuto científico da teologia, porque realmente há alguns setores que põem em dúvida esse estatuto científico da teologia, mas nós acreditamos que a teologia é ciência, nós, lecionando teologia, nós o fazemos como ciência. E nesse sentido a gente pode colocar como um dado fundamental, paradigmático, que Deus é o Criador do universo. Como se deu a criação é outra história. Quer dizer, aí nós podemos abrir o espaço para a ciência discutir a forma como se deu a criação. Mas é sempre um ato criador de Deus que, digamos assim, deu início para a obra criada. Mas se foi evolução ou se foi outra teoria científica, a teologia não vai opinar e não vai dizer que devemos seguir essa teoria ou aquela outra. No nível científico, eu acho interessante que ao lado do evolucionismo se fale do criacionismo, entendendo nesse sentido. Eu não vejo nenhuma oposição entre essas teorias, nesse sentido de obrigar ou não, mas em todo caso, do ponto de vista científico, é interessante que se abra todos os leques possíveis desta questão. Não há uma síntese até possível
Deus criou o céu e a terra e as efemérides científicas que se seguiram, as alterações foram evoluindo até chegarmos aos dias atuais? Ou seja, criacionismo e evolucionismo não se eliminam, se somam? Claro, não se elimina, evidentemente. O que o texto bíblico quer dizer é exatamente isto, que há um momento em que Deus agiu criando. Agora, como se deu a criação, aí a ciência vai ter que opinar, vai ter que discutir, vai ter que debater. Este dado, eu acho que é o que nós temos que manter. E há uma arca perdida até hoje, né? Pois bem, Eduardo Eisserich, professor lá na PUC, que é uma casa de confissão religiosa, na sua formação, na sua raiz, mas das mais científicas do país. Exatamente. Qual é a visão de uma entidade do ensino privado, em nível superior, o caso da PUC, diante de uma proposta como a da deputada? Bom, então boa noite a todos, boa noite aos colegas. Eu sou professor de evolução, né, no curso de Ciências Biológicas e na 2 pós-graduações da PUC. Discuto isso rotineiramente com os meus alunos. Estive aqui no Conversas Cruzadas há 6 anos, em 2009, discutindo também com teólogo, filósofos e um outro colega que é biólogo, o tema da relação entre revolução e criacionismo. E é um debate muito interessante, a gente tem repetido esse debate em vários contextos, né? Uma vez estive debatendo em Roma, a convite da Pontifícia, Academia Pontifical de Cultura. Então a gente tem feito muitos debates sobre isso, então eu não vou falar como representante da PUC, como uma universidade, mas assim, como a gente explica isso como biólogos, como cientistas. E a nossa perspectiva, que é a perspectiva da comunidade científica, é de que não se deve ensinar criacionismo na aula de ciências. Isso é, na verdade, uma diretriz do MEC. Né? Então, eu trouxe aqui até hoje durante o dia, eu peguei excertos das diretrizes do MEC para ensino fundamental, ensino médio. Diretriz com fonte em lei ou resolução, portaria? Não sei, são livros do MEC editados pela Secretaria de Educação Básica do MEC, disponíveis na página do MEC, sobre o que deve ser ensinado em ciências, tanto em ensino médio como em ensino fundamental. E claramente não se deve ensinar o criacionismo, exceto como, né, talvez como, né, o colega ali indicou, num contexto histórico, num contexto comparativo, num contexto cultural, como também a deputada sugeriu. Em alguns contextos de como a cultura humana interage com esses conhecimentos, é interessante a discussão, mas não como uma alternativa científica. Aliás, para esclarecer, a sua proposta é de que se inclua na grade, mas não indica em que disciplina, em que nível, isso tudo fica por conta dos órgãos que cuidam da educação. Exatamente. Inclusive, se me permite, na escola do meu filho é apresentado a teoria no livro de história, quando se estuda pré-história, né, e a origem do homem, do ser humano, de todas as coisas. Apresentaram, inclusive, um mito indígena, um chinês e o cristão judaico, de uma forma muito simples, de conhecimento para as crianças e não como uma única verdade absoluta, embora se apresente a científica. Então, exatamente, há uma distinção muito clara, né? Como um mito, como uma explicação alegórica, como uma história, é válido, interessante culturalmente conhecer isso, e como tu bem colocaste, há muitos criacionismos, há muitas ideias ou pensamentos sobre criação, tem orientais, tem indígenas, tem dos nativos da Nova Guiné, tem de diversos grupos, né, humanos, cada um tem sua história, nós conhecemos muito a história bíblica, né, mas nenhuma delas é uma hipótese ou uma teoria científica. Então, essa distinção que eu acho que frequentemente é o problema. Ensinar em aula de ciências como um arcabouço histórico, isso a gente mesmo faz, mostrando como que os humanos entendiam os seres vivos até o século XIX. No início do século XIX, e era muito prevalente a explicação bíblica, até que se demonstrou, quando Darwin não era nem adulto ainda, então não é uma teoria do Darwin, né? O Darwin chegou já quando havia refutação científica da explicação bíblica como fato, né? Já se via que não era daquela maneira, naquela idade, naquele tempo que as coisas tinham acontecido. Então, o Darwin proveu uma explicação teórica sobre como acontece a evolução. Então, quando a gente fala em teoria da evolução, há uma dificuldade, muitas vezes, do público de entender o que é uma teoria do ponto de vista científico, né? Como a teoria da gravidade, a teoria da evolução, a teoria do átomo, e uma teoria do ponto de vista leigo,
Então essa é uma das coisas que a gente discute com os alunos e nos vários públicos em que a gente participa de debates. Então a teoria da evolução, ela é uma teoria científica que explica como ocorre a evolução. Não há uma teoria de que ocorre. Então é um fato comprovado há mais de 100 anos que ocorre a evolução, que os seres mudam com o tempo. E a aula de ciências, né, ao ver da comunidade científica, deve se dedicar a explicar isso. Pode-se fazer laços, fazer pontes com a cultura, com os pensamentos que transitam na sociedade, isso é interessante. Mas deixando claro para os alunos o que é uma explicação científica, os métodos científicos que se usa para chegar a essas explicações. Numa aula de história, numa aula de religião, ou não havendo uma disciplina de religião, mas uma aula de história, uma aula de antropologia, enfim, estudos sociais. Essa explicação é interessante culturalmente. Bom, então a sua proposta seria que na sua aula perguntado responderá e até abrirá um debate, mas não fará parte do currículo. Não como uma alternativa explicativa. Como conteúdo mínimo exigível. Sim, se for num contexto histórico, num contexto cultural, não é um problema. Mas o problema de deixar como lei, eu também sou crítico a ser uma lei, porque fica muito difícil saber até que ponto o professor vai utilizar essa visão mais ampla, histórica, ou vai dizer que existem duas explicações, como infelizmente ainda ocorre bastante, né? Ainda ocorre isso no Brasil, contrariando as diretrizes do MEC, de dizer que há duas explicações para a diversidade de seres vivos. A explicação científica, que é o evolucionismo, e uma explicação religiosa, que é o criacionismo. Como eu já falei, não é um único criacionismo, é uma explicação religiosa dentre muitas, né? Mas não é adequado, ao ver da comunidade científica, equacionar as duas, dizer que existem duas opções, que o aluno pode... Às vezes a gente ouve pessoas dizer, o aluno que escolha, mas sem dar um embasamento técnico adequado, é difícil, é impossível para a maioria dos alunos escolher adequadamente, e não há por que escolher. Se a comunidade científica chegou a essa conclusão há mais de 100 anos, não se deve dizer que não se sabe. Por exemplo, quando diz que é uma arca perdida, né? Na verdade, detalhes da evolução ainda não são conhecidos, mas a maioria dos processos são muito bem conhecidos, comprovados e caracterizados. A arca perdida é um outro tema, quando falarmos dos templários, outras viagens aí. Então, assim, não há muita dúvida sobre isso. A visão de Deus como arquiteto, grande arquiteto do universo. A ciência não testa isso. Então, eu acho que eu concordo com o meu colega. A gente não trabalha com isso, não é uma hipótese testável. Então, a teologia vai trabalhar com esse tipo de questão. Tem até uma palavra perdida. Mas isso também não é na PUC que se estuda. Qual seria? Entre outras colunas. Certo. Professor Becker. Sim. Há quanto tempo não nos víamos? Mas que bom revê-lo. Também. O senhor trabalha especialmente com formação de professores. Sim. É um professor de professores. Isso. E aí o senhor tem na sala de aula, lá na Faculdade de Educação da URGS, um grupo de acadêmicos preparando-se para irem ao exercício do magistério, e uma lei da deputada dizendo que criacionismo tem que estar no currículo. Bom, fica para uma outra fase de regulamentação. Em que currículo? Já ouvimos aqui uma opinião. Na PUC não vai ser em cadeira de ciências. Poderá ser até com os professores de história. Qual é a sua visão sobre o tema? Completamente contra essa ingerência no currículo com esse tipo de conteúdo. Aliás, o currículo, especialmente do ensino médio, está inflacionado de conteúdos e é considerado um dos currículos mais inflacionados do mundo, de tal maneira que tudo se aborda superficialmente e ainda vem mais um conteúdo e tornado obrigatório. Não pode. Mas em aula de ciência se ensina ciência. E ciência trabalha com uma metodologia específica. Claro, cada ciência tem essa adaptação, mas é uma coisa comum em todas as metodologias científicas, enquanto que as religiões trabalham com outro visual, com outro ponto de partida, que é a fé. E esses dois não estão juntos, não combinam. Então, colocar o criacionismo numa aula de ciência não faz nenhum sentido. É um contrassenso total e absoluto. Agora, isso não significa que não se possa estudar cientificamente as culturas religiosas, a história das religiões, que, aliás, é muito saudável isso, porque tem muita crença que se mantém porque as pessoas não se desenvolvem, não crescem, não avançam.
as escolas e as faculdades são muito omissas em propor debates, e debates para superar esse infantilismo das crenças. Eu fiz em 2 turmas de psicologia da educação, de aprendizagem, na faculdade de educação, perguntas bem banais assim: o que é um copo, o que é uma bicicleta, foram 6 objetos, e o que é Deus? Eu estou citando apenas 3. As definições foram todas do mesmo nível, elas se referiam às ações próprias. Quer dizer, Deus e o copo são definidos a partir das ações do sujeito. Então eu pergunto, que cientificidade existe aí? Nenhuma. É senso comum, é crença, e a ciência trabalha com evidência. Então, quando o professor aqui citou o evolucionismo, Darwin, o que ele fez? Ele passou 5 anos viajando pelo mundo, especialmente a viagem do Beagle, por exemplo, que é o contorno da América do Sul aqui, coletando evidências, 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 evidências. Eu pergunto, quem faz isso na crença religiosa? Então, a crença funciona num registro completamente oposto ao da ciência. A crença chega e afirma dogmas. E esses dogmas passam séculos, eles continuam intocáveis. Eles são verdades que não podem ser mexidas. A minha infância, a minha adolescência foram perturbadas profundamente por esses dogmas. Aliás, quanto mal me fizeram, né? Quanto mal. E enquanto que a ciência vai procurar evidência e vai se debruçar sobre ela, vai procurar interpretar, e haja evidência e haja reflexão sobre essas evidências. Então, a ciência, aliás, o professor aqui citou o Karl Popper, sem citar, sem dar o nome, que ele tem o teste da falseabilidade. Se você não consegue falsear uma teoria, ela não é científica. Por exemplo, quando a astrologia diz que a minha vida é determinada, meu destino é determinado pela configuração dos astros, leia-se planetas, no momento do meu nascimento, ninguém pode testar essa hipótese. Portanto, não tem validade científica. Ao contrário do que dizem os astrólogos, né? Então, vejam... Peixes. Peixes? Lá no finalzinho. Peixes assim tão incrédulo? É tão incrédulo, olha aí. Não faz parte do perfil do pisciano. Viu? Acaba de comprovar. Isso não é ciência. Se fosse ciência, eu teria que estar encaixado. Isso. Se fosse ciência, eu teria que estar encaixado. No parâmetro. No parâmetro do pisciano, ou seja, ser crente. Né? E essa descrença é uma aprendizagem de longa data. É um longo processo. E justamente a ciência me deu muito mais sentido para a vida, muito mais conforto e muito mais tranquilidade do que a religião que infernizou a minha infância e a minha adolescência. E com esses mesmos dogmas que o criacionismo defende hoje. As proibições da religião as proibições, as ameaças de inferno, de purgatório, de coisa e tal. Não, purgatório é passagem. Sim, é passagem, é mas você ficaria 1 hora naquela passagem. Eu não sei. Tão terrível que ela era pintada para criança. Ainda tem essa discussão, acho que já estamos nela. Eu acho que na hora final... Aí tem a discussão, vamos cremar ou não, se cremar, some, eu não vou ver o cara, mas eu vou ver o cara. Então, estudar cientificamente isso, com metodologia científica... Ressurreição também não existe. É crença. Muito bem, não, eu quero deixar bem claras as posições, e para que todos entendam, eu e o Fernando somos amigos há muito tempo. Respeite-se quem acredita, porque o acreditar é um direito. É um direito, ninguém pode interferir nisso e querer botar lei sobre isso, você pode acreditar nisso. Toda ditadura, aliás, interfere nas crenças, e é uma interferência indevida, né?
E nós sabemos muito bem que a ditadura brasileira não foi diferente. Bom, interferia nisso. Este é o tema do próximo bloco, o questionamento do Estado laico. O Estado laico versus a religiosidade, o tema da crença, da fé, tudo que está sobre a mesa. Enquanto eu já tenho aqui algumas manifestações de telespectadores, como Juan Saavedra. O projeto de lei não abrange teorias criacionistas de outras confissões, como o hinduísmo e o candomblé? Isso. Por qual razão? Bom, depois a deputada responde sobre isso. O Juan Saavedra também diz: os conceitos e pensamentos religiosos devem ser restritos aos tempos religiosos. O Estado é laico e está em risco. Inadmissível que uma função pública seja utilizada para proselitismo religioso. Tudo aí a deputada está anotando e terá todo o tempo para responder. A Aline Vanessa Santos, muito obrigado, Aline, apenas diz que está nos seguindo, está acompanhando. E da mesma forma o Marcos Tobias. Romilda Reder, até aqui a teoria criacionista em pauta sequer mencionou a criação segundo o culto aos orixás. A matriz africana não conta? Aí já é o tema da interreligiosidade, tudo isso. Bom, temos como enfrentar todas essas questões. Os convidados estão muito mais do que capacitados para tal. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.